quero continuar falando sobre as inteligências múltiplas. Lembrando que essa teoria das inteligências múltiplas contemplam 8 áreas, né? 8 grupos de habilidades. E hoje eu quero falar sobre a musical e sobre a naturalista. Bom, o que seria essa inteligência musical? É bem simples, né? O próprio nome já nos arremete ao que essa habilidade acaba contemplando. As pessoas que têm essa habilidade musical desenvolvida, ela é uma pessoa que tem uma percepção auditiva muito aguçada. São pessoas que gostam de melodias, de sons, não só a música, mas propriamente dita, mas, por exemplo, ao canto de um passarinho, né, que aí gosta, já sabe. E aí tem a ver também com essa naturalista que daqui a pouco eu vou falar. Mas as pessoas que têm essa habilidade musical desenvolvida têm um timbre de voz, tem aquela percepção nata para saber qual é a nota musical só de ouvido, né? Bom, há quem diga que pode desenvolver, né? Quem não tem esse dom nato pode fazer uma aula de canto, pode desenvolver, né? Fazer uma aula de música, em teoria, pode ser hereditário já, né? Na minha família, por exemplo, eu tenho família de músicos. Eu não herdei esse dom, não tenho aptidão nenhuma para música, né? Embora, assim, eu tenha uma percepção de sons muito aguçada, eu não tenho voz afinada, não sei timbre, não sei nota só de ouvir. Já tentei tocar instrumento, foi um desastre, deixei pra lá. Eu acho que eu sou melhor em ensinar, né? Deixa quem sabe tocar, cada um com o seu dom. Esse não é o meu. Mas enfim, né? O meu esposo, ele tem, meu pai também. Que bom, né? Tomara que Pedro, Luísa herdem esse dom deles, porque de mim não vai rolar muita coisa, não. Agora, como fazer com que essas habilidades, né, da inteligência musical sejam incorporadas, utilizadas na hora dos estudos? Bom, há quem diga que ouvir música enquanto está estudando não é muito bom porque o cérebro não se concentra no que está fazendo. Eu já penso um pouco diferente e a minha prática diz muito sobre isso também. Durante muito tempo eu dei aula particular para adolescentes, e adolescente tem uma impaciência nata, né? Eles não conseguem ficar quietos por muito tempo. E aí eu observei que quando eu passava uma atividade que era mais penosa para que eles fizessem, se eu deixasse eles ouvirem música enquanto faziam aquela atividade, a atividade rendia mais. Eles ficavam mais quietos, não falavam tanto entre si. Então isso acabava me dando um ponto positivo. É claro que quando eu precisava que eles se concentrassem, que estivesse fazendo uma leitura ou que estivesse escutando alguma explicação minha, nesse momento eu não deixava que eles escutassem a música, porque iria concorrer ali com a minha voz, iria desviar a atenção. Mas se ele precisava fazer um cálculo matemático, se ele precisasse fazer uma transcrição, alguma cópia ali que ele precisasse fazer, eu deixava que eles escutassem música nesse momento, e era um momento que tendia a render mais. Então, se seu filho gosta de música, traz isso para dentro do momento dos estudos, ou que ele escute uma música enquanto está estudando determinado, igual eu mencionei, né? Tem atividades que a gente consegue trabalhar. Meu filho gosta muito de música, então sempre que ele vai fazer algum cálculo de matemática que eu não preciso ajudar, ele já desenvolve muito rápido, ele dá conta, ele pede: mãe, posso ouvir uma música? Eu deixo. Agora, se eu preciso ensinar, se é um conceito diferente que a gente está assimilando, que eu estou trabalhando, aí nesse momento a gente tira ali o som. Então você vai fazendo essas adequações ali. E também você pode trabalhar música para desenvolver ali a atividade que está sendo trabalhada, né? Existem músicas com tema que está sendo estudado, você pode fazer uma paródia. Sabe o que eu gosto muito? Eu já falei em outros vídeos sobre essa questão positiva. Quando você agrega uma emoção positiva na hora do estudo, você faz com que a mente guarde melhor. A mente vai deixar num lugarzinho ali mais privilegiado aquela informação.
Então eu sempre dou bobeira, faço uns trocadilhos, uma musiquinha com aquele conceito teórico ali que a criança precisa assimilar, né? Alguma regrinha de português. Eu sou professora de história, eu vivia fazendo piadinhas, brincadeiras, musiquinhas com os conceitos que as crianças precisavam assimilar na história, para não ser aquela coisa chata só de decorar, né? E aí eu fazia ali uma brincadeira com aquele conceito, com aquele momento histórico, que aí a criança associava, ou o adolescente associava com aquela música, com aquela paródia e não esquecia mais, né? Quem nunca fez aí uma paródia durante o tempo escolar e que aquele negócio, falam que é chiclete, né? Que gruda e não sai mais. Então, utiliza esse recurso com as crianças. E esse recurso você pode fazer tanto com as que gostam, quanto com as que não gostam, porque você pode, aquelas que já têm isso desenvolvido, elas vão amar, e aquelas que você quer desenvolver essa habilidade, elas vão assimilar muito fácil, porque as crianças têm essa tendência a gostar da musicalidade, então você não vai ter problema de introduzir esse tipo de habilidade ali no momento dos estudos, ok? Bom, agora eu quero falar sobre a naturalista. O que tem, né, de pontos, assim, de aspectos para a gente pontuar nessa inteligência naturalista? Geralmente os biólogos, né, têm essas características bem desenvolvidas, mas são crianças que gostam muito de apreciar a natureza, são crianças que têm facilidade em identificar os sons dos animais, em reconhecer um determinado vegetal ali, né, ou uma flor, ou uma árvore, alguma coisa voltada assim para a botânica. Então são crianças que já têm esse prazer, gostam de explorar, de aproveitar a natureza. Hoje em dia, a gente tem isso um pouco mais reduzido, porque as crianças ou moram em apartamento, ou têm pouco contato com a natureza. Então uma dica que eu quero deixar aqui é que você proporcione esse tempo para seu filho. Deixe ele contemplar a natureza, contemplar o belo, né? A criação que Deus fez é tão linda, tão maravilhosa. Ensine sua criança a perceber a natureza ao redor, né? Se você está passeando de carro, chame atenção para as coisas que estão ali ao seu redor. Faça com que a criança perceba, com que a criança goste de explorar, né? E aí você vai desenvolvendo essa habilidade também. Essa talvez seja uma habilidade que a gente acabe utilizando menos ao longo da vida, né? Mas o próprio cozinheiro, por exemplo, você está na cozinha e você chama a criança, reconhecer o cheiro dos temperos tem a ver também com essa habilidade, né? De saber ali o cheiro do manjericão, o cheiro da cebola refogada, tem a ver também com esse sentido de reconhecer os aspectos, né, da natureza. E aí você permitir que a criança brinque, que a criança explore esse universo da natureza, ela vai amar. Que criança não gosta de sair, de pular, de correr, né? Eu sempre falo que eu calculo o risco. Se cair daquela árvore pode ser algo muito perigoso, de machucar e não dá para colar, aí eu falo não. Mas se for assim, caiu, quebrou o pé dá para colar, aí eu deixo. Porque aí você vai fazendo com que a criança vença seus limites e ali meio que fazendo um controle do pote ali, né, do que é perigoso e do que não é, porque eles não têm essa noção, cabe a nós pais ir trabalhando essa noção com eles. E deixa a criança desenvolver, ter esse tempo de ter contato com a natureza. Mas como então que eu vou trabalhar isso com os estudos? Sempre que possível, vá ao ar livre, mesmo que seja ali, vamos fazer uma leitura de um texto, vamos sentar ali na varanda, vamos sentar ali na grama. Enquanto professora em sala de aula, eu amava fazer isso com os alunos. Olha, gente, hoje nós vamos estudar tal parte do livro, eu quero que vocês então levem o livro e a gente vai lá para debaixo da árvore. E aí eles amavam esse tipo de aula, porque tirava um pouco o foco daquela coisa de quadro, giz e professor falando, né? Então, assim, essa interação com o ambiente, fazer com que
com que a criança possa utilizar. Lembra que eu mencionei aquele aluno que eu corria com ele contando? Utilize as coisas da natureza para contar, para ensinar a matemática, para fazer uma adaptação de uma história que você está contando, de algum ambiente, de algum animal, de alguma espécie. Utilize, por exemplo, coisas, né, essas espécies assim para desenvolver coleções ou de figurinhas ou de alguma coisa assim que arremete à natureza, para trabalhar a matemática, para trabalhar a contagem. Na geografia nem se fala, né? Tem todo um ambiente aí natural para desenvolver noção de espaço geográfico, de todas as outras coisas que envolvem a geografia e que por si só já contemplam a natureza. Então, se você consegue trazer esses elementos para a hora do estudo, você já vai fazendo com que a sua criança perceba, com que sua criança esteja mais aguçada, né? Desenvolva essas habilidades naturais, né? Para não acontecer, por exemplo, uma situação de um conhecido que a gente estava, acho que era num churrasco, em algum lugar assim, num ambiente mais aberto, a criança chegou chorando, falando para a mãe que tinha machucado a mão. Só que a mão estava cheia de formiga, ela não sabia nem o que era formiga. Então assim, vamos fazer com que os nossos filhos conheçam, tenham contato com a natureza para não chegar a esse nível, né, de sempre estar em um local fechado e não ter esse contato tão bom, tão saudável para o desenvolvimento das crianças, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E eu sigo nos próximos vídeos falando sobre as demais áreas aí das inteligências múltiplas e quero que vocês me contem se já descobriram qual é a inteligência mais desenvolvida dos filhos de vocês, ok? Um grande abraço e até mais!